noite. Obrigado, Gabi, pela linda mensagem musical. De fato, Cristo está de braços abertos para cada um de nós nesta noite. Amém? Que alegria você estar aqui conosco para mais um culto. Você que está nos acompanhando também pela transmissão no YouTube, a Célia, a Nilson, Tânia, a Vera, a Cláudia, que você também sinta a presença de Deus aí onde você está. E juntos saiamos daqui, e você aí também sinta o poder de Deus, a alegria do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Vocês estão me vendo aqui, eu estou com um lenço amarelo. Quero saudar de maneira especial os desbravadores e aqueles que já passaram pelo clube, porque uma vez desbravador, sempre desbravador. Nós estamos numa semana bem legal, é a semana que antecede o Dia Mundial dos Desbravadores, e aí é o que nós chamamos da Semana do Lenço. E todos aqueles que fazem parte do clube estão convocados a usarem o lenço desbravador, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, para mostrar justamente a nossa identidade, a nossa alegria, mostrar que esse clube ele promove salvação, um crescimento físico, intelectual, espiritual, e a gente também dá um testemunho visível de pessoas alcançadas por Cristo, fazendo a diferença e com foco na missão. Então, você que é desbravador, alguns estão num programa que está tendo todos os dias essa semana na igreja universitária, mas estamos nesse movimento e também é para nós convidarmos as pessoas, ex-desbravadores, entre aspas, porque não existe, né? Para no próximo sábado estarmos todos juntos aqui, porque haverá uma linda festa. Festa em todos os sentidos. Dia do desbravador, vamos ter batismos, vai ter o clube cantando aqui Eldorado, comemoração dos 65 anos de existência do clube Eldorado. Olha só, que privilégio nós temos aqui como Igreja Central. Então faça planos também para estar aqui no próximo sábado. Pois bem, como nós sabemos e vivemos numa sociedade, toda a sociedade ela tem o seu funcionamento e conseguimos viver bem porque existem leis, não é verdade? E quando nós falamos sobre lei, geralmente a gente tem um aspecto negativo acerca da lei. Mas quando nós olhamos a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 1988, que é a nossa legislação principal, lá vai ter o princípio da legalidade, que consiste no quê? Quando você olha lá o artigo 5º da nossa Constituição Federal, no inciso 2º, vai dizer que ninguém pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, a lei existe, a lei ela delimita a liberdade individual para garantir um bem coletivo. E nós estamos cheios de leis para nós podermos viver bem. Por exemplo, as leis do trânsito. Imagina se não houvessem leis no trânsito, não houvessem semáforos. Você sabe o que significa o sinal vermelho, não sabe? Significa pare. Se você infringe essa lei, pode ou não pode resultar num dano, numa catástrofe? Pode, não pode? Existe uma lei. E aí, quando você olha também a nossa legislação penal, o Código Penal brasileiro, ali está tipificado os crimes. E lá tem também, logo no primeiro artigo, que diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, não há pena sem prévia cominação legal. Para você ser punido por algo, perder algum direito, alguma coisa, tem que haver definitivamente expresso na legislação. Um exemplo, até o ano de 2005, o adultério era crime tipificado no nosso Código Penal brasileiro. Então, se o cônjuge adulterasse, ele responderia, na verdade, a uma ação penal pública e ele poderia, então, até mesmo ter a liberdade cerceada. E aí, em 2005, então, a Casa Legislativa promulgou uma nova lei para, então, revogar aquele artigo que tipificava adultério crime. Então, hoje, ninguém mais é punido
por adulterar, não é verdade? Senão, como estariam as cadeias que já existem uma superlotação, não é verdade? Então, quando a gente olha para as leis brasileiras, as leis que regem a sociedade, de uma certa maneira, é para preservar o bem comum, para preservar a minha vida, a minha liberdade. E a gente sabe que não há governo sem lei. E como conversamos e como você sabe, se não houvesse nenhuma lei, haveria tão somente o caos social. E quando a gente olha, então, numa perspectiva espiritual, a gente percebe, então, que sem a lei de Deus, a ausência de obedecer à lei de Deus também vai gerar o quê? Um caos na nossa vida, na vida do próximo. E aí a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre a importância da lei, porque a lei não é muito falada. E hoje, mais do que nunca, dadas algumas circunstâncias aí, nossa lei está sendo desprezada, jogada por terra. Mas abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, nós vamos pegar como texto base, Mateus capítulo 5, depois vou citar alguns outros versos, mas vamos ler Mateus 5, verso 17 e 18, verso muito conhecido nosso. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Todos encontraram? Feche os olhos e vamos falar com Deus. Bom Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, o Senhor nos deu saúde e o Senhor nos trouxe à tua casa para te adorar. Alguns estão em suas casas te adorando e te buscando. E o que queremos, Senhor, nesta hora, que a Tua palavra está aberta diante de nós, é entender o que Tu queres para a nossa vida, entender o Teu plano, entender acerca da Tua lei. E ao entendermos, Senhor, que possamos receber poder de Ti para colocar em prática em nosso dia a dia e para nós Te obedecermos, Senhor. Por favor, Pai, Te manifesta em nosso meio, ilumina a nossa mente através do Santo Espírito. Fale conosco, que sintamos o Teu toque, Pai. Tu conheces cada pessoa que veio aqui, cada pessoa que está acompanhando. Tu sabes o que tem afligido, os problemas, sabes o que as atividades que tem a se realizar nessa nova semana. Por favor, Senhor, nós nos lançamos a Ti nesta hora e lançamos tudo aos Teus pés, para que Tu opere poderosamente em nós, através de nós, naquele em que amamos, para que de fato tenhamos um encontro real contigo, que a nossa mente esteja centrada na Tua palavra e que possamos sim nos encontrarmos contigo, ouvirmos a Tua voz e termos a certeza do Teu perdão, do Teu amor e a alegria da salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, verso 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando nós olhamos para o Êxodo, na promulgação da lei de Deus, das 10 palavras, das 10 ordenanças, 10 mandamentos, a gente percebe então que aquele foi um dos eventos mais apoteóticos da história, um momento espetacular, porque o povo de Deus via o monte com fumaça, com trovão, com relâmpago, porque Deus estava prestes a entregar de maneira escrita a sua lei. E ali Moisés sobe então para buscar a lei de Deus, que não era apenas naquele momento que ela é dada. A lei de Deus é eterna. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Isaías 33, verso 22, vai dizer que o Senhor legislou. O próprio Jesus que nós acabamos de ler, ele falando que não veio revogar a lei. Por que ele não veio revogar? Porque naquele momento, no Monte Sinai, é ele mesmo que está entregando a lei
para o seu povo, entregando os 10 mandamentos. E ele entrega naquele contexto ali de um povo saindo de uma escravidão, muito tempo preso, quando os seus pensamentos, as suas ideias estavam associadas ao paganismo do Egito, à vida mundana. Então ele se faz necessário que ele mesmo escreva com o seu dedo nas tábuas e entregue a lei. Mas a lei não existia, ou não passou a existir apenas naquele momento. A lei de Deus, ela é eterna. Adão e Eva conheciam a lei de Deus logo que foram criados. Ela existia antes do ser humano e existirá eternamente. Se você olhar o Salmo 119, vai falar muito da lei, vou citar alguns versos durante a nossa conversa aqui, nossa exposição. Nos versos 152 do capítulo 119 de Salmo, vai dizer: quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Por quê? Porque a lei de Deus é eterna. E por que a lei de Deus é eterna? Porque nada mais é do que o próprio reflexo do caráter de Deus. A lei de Deus mostra quem Deus é. Através das Escrituras, da sua palavra, da lei que ele promulga, nós vemos os atributos de Deus. Salmo 119, verso 7 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Romanos capítulo 7, verso 12, Paulo vai dar ênfase nisso também, dizendo que a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Por quê? Porque você olha para a lei e contempla a Cristo, você vê a Deus. Esse é o aspecto da lei, porque é o caráter de Deus, é o seu governo, é o seu amor. E aí a gente olha para a lei e percebe que ela também tem um aspecto espiritual, porque a lei é espiritual, segundo Romanos 7, verso 14. Então, só aqueles que buscam essa espiritualidade, a ação do Espírito Santo, é que vai revelar justamente o fruto da obediência. Porque a gente já começa a entender que por a lei ser um reflexo do caráter de Deus, dos seus atributos, para eu obedecer, para eu querer andar em conformidade, tem que agir o Espírito Santo em mim, para que então eu tenha o fruto da obediência. Esse é o processo. A gente só pode obedecer por meio do Espírito de Deus, é Ele que nos fortalece. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer, Salmo 51 vai falar exatamente sobre isso. Sabe o que é interessante? As nossas leis, o Código Penal brasileiro, justamente vai abranger atos públicos. Por exemplo, o furto é quando você subtrai algo de alguém, ou seja, você tomou algo que não era seu para si, uma coisa externa que foi comprovada, então você cometeu esse crime. O roubo é quando você subtrai mediante grave violência. Então, atribui a isso, uma ação externa, mas quando você olha para a lei de Deus, por ela ser espiritual, ela não olha apenas para o teu lado externo daquilo que você faz. Quando nós olhamos a Bíblia, e o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, vai mostrar justamente a respeito do caráter da lei de Deus, que vai no íntimo do que você pensa, do que você sente. Ele vai dizer lá, olha, antes você ouvia dizer que o adultério se dava quando você deitava com uma pessoa que não era o teu cônjuge. E ele vai falar, mas olha, se você pensar, se você tiver intenções, você já... Igualmente o assassinato. Falou, assassinato é quando você tira a vida de outrem. Ele falou, mas se você teve raiva, se você já pensou com raiva, com ódio, você já matou. Você já transgrediu a lei. Interessante que quando a gente olha então para a lei de Deus, a gente vai perceber que ela vai alcançar os nossos mais secretos pensamentos, os desejos, as emoções, seja ciúme, seja inveja, lascívia ou ambição. É esse o alcance da lei de Deus. E aí você pode ficar assim, nossa, mas então eu não posso nem pensar, eu não posso isso, não posso aquilo, porque todo mundo que não conhece de fato o que significa a lei, a expressão do caráter de Deus, do seu amor, que vamos falar mais um pouco, acha que a lei são restritivas, olha para o lado negativo dela.
Mas quando nós olhamos de fato e entendemos o propósito da lei, a gente percebe que não é uma lista de proibições frias, mas sim uma lista com princípios de longo alcance, uma expressão positiva de amor. Não é não faça isso, não faça aquilo, mas é, na verdade, aquilo que nós devemos praticar. Como assim, pastor? Você vai nos mandamentos, vai dizer, não matarás. Nosso código também, penal brasileiro, vai tipificar quando você tira a vida de alguém com uma pena. Não mate, como se fosse restritivo, mas, na verdade, isso possui o aspecto positivo do não matar. Qual é o aspecto positivo? É um chamado a você promover a vida, você respeitar a vida. Esse é o aspecto principal. Quando você olha para a lei e vê não adulterarás, tem a ver exatamente com o convite de preservar a pureza, a fidelidade, a família. Então, se você tem esse princípio, não vai ser algo restritivo, não vai ser algo que vai te impedir, pelo contrário, vai ser algo bom. Quando é o não furtarás, é para você respeitar e valorizar o próximo, as coisas que ele tem. E aí você começa a desmistificar, então, essa coisa de não posso isso, não posso aquilo, quando, na verdade, é para você exercer o princípio positivo da coisa. Porque os mandamentos são proteção. As ordens de Deus não são fardo. Não é para a gente reclamar, achar que eu não posso isso, não posso aquilo. Muitos têm essa impressão porque nós damos mau testemunhos às vezes. Eu não posso comer esse tipo de coisa. Até as pessoas dizem, pede lá para o teu pastor. Quando não, eu não como isso porque eu quero ter mais saúde, porque isso vai prejudicar a minha saúde e a minha mente, é o que eu acho, o que eu penso. Aí a pessoa já fica assim, mas quem que dá essas respostas? É mais difícil, porque a gente não consegue pensar no lado positivo da coisa. Mas é isso que a palavra de Deus e o seu mandamento nos mostra. Outro aspecto da lei que o salmista, justamente no Salmo 19, e eu convido você a deixar anotado para você ler antes de dormir todo o Salmo 119, porque lá ele vai mostrar o quanto a lei é deleitosa, que constitui uma inspiração para a vida. No verso 97 do Salmo 119, o salmista vai dizer, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Te pergunto, você já parou para meditar em Êxodo 20, nos 10 mandamentos? Não, pastor, porque ali é só para o que eu não devo fazer. Mas espero que agora você tenha entendido que é para meditar, buscar. No verso 127 do capítulo 119, vai dizer, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Olha só, que expressão do salmista. E no verso 143, mesmo quando sobre mim vierem tribulação e angústia, prossegue o salmista, os teus mandamentos foram ou são o meu prazer. Que coisa boa, ter prazer em obedecer a Deus, a sua palavra. Se você olhar 1 João, capítulo 5, verso 3, o apóstolo João vai dizer que para aqueles que amam a Deus, os seus mandamentos não são penosos. Sabe o que isso mostra para mim? Que se em algum momento da minha vida eu acho que o que Deus está me pedindo é um fardo, é algo restritivo, é algo que vai me prejudicar, a verdade é apenas uma. Eu não estou amando a Deus. Porque se eu amo, o mandamento dEle, a ordenança dEle, não vai ser um fardo para mim. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Porque quando a gente olha para as leis, elas se resumem em 2 princípios: amor e liberdade. Em Mateus capítulo 22, Jesus é indagado sobre qual o principal mandamento, e ele vai justamente mostrar, resumir toda a lei de Deus em 2 aspectos. Quais são esses aspectos? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
A lei de Deus requer, então, que o ser humano ame, simplesmente ame Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei do amor. Se nós amássemos de verdade a Deus e ao próximo, não teria tantas coisas escritas. Porque se eu tenho amor no meu coração e vejo que algo desobona a Deus, eu não irei fazer. Se algo prejudica o meu próximo, eu não irei fazer, porque eu amo, como eu amo a mim, eu não quero que me façam mal, e eu vou fazer mal para o outro. E aí está simplificada toda a lei. Amor. Amor. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, justamente o seu espírito é posto sob o domínio da lei. Mas é a lei real que proclama a liberdade a todo que é escravo, cativo, posto que anteriormente a conhecermos a Deus, nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, com vícios. Mas quando a gente se torna um com Jesus, aí a gente se torna livre, livre. Isso significa que quando eu me sujeito à lei de Deus, isso tem a ver com uma restauração à perfeita varonilidade. Ou seja, de fato, aí eu vou ser liberto quando eu obedeço a Cristo. Sabe, queridos, Cristo, Ele nos ama, Ele nos quer ver livre, e Ele nunca, jamais vai te coagir a qualquer coisa. Ele não quer isso, e jamais agirá dessa maneira. Mas do outro lado não é assim. Satanás faz de tudo para te algemar, para te prender no vício. Hoje recebi uma mensagem de um jovem falando: pastor, estou viciado em jogo. Eu paro ali, perdi mais de 3 mil reais esse mês só em joguinho no celular, pastor. É o diabo que prende, coisas mínimas. E aí às vezes a gente está preso no trabalho, como um fardo, em coisas que nos prejudicam, mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê a libertação completa, pelo poder dEle, porque Ele passa a agir em nós. Porque você sabe, se você infringir alguma lei de trânsito, estacionou no lugar proibido, avançou um sinal, tiver um agente ali, o que é que vai acontecer com você? Você vai ser multado. Cometeu um crime tipificado no Código Penal, vai ter uma pena ali, detenção, multa, enfim. Com a lei de Deus não é diferente. Quando nós desobedecemos a Deus, existe consequência. Existe consequência, não porque Deus é um ser punitivo, não. É porque o resultado, como sabemos, de uma quebra de lei, é uma pena. E quantas vezes aqui eu posso olhar para a minha vida, que eu transgredi a lei de Deus e sofri, causei dor a mim, às pessoas ao meu redor, porque não quis seguir o que Deus pedia. Talvez você, em algum momento da sua vida também, sabia o que tinha que ser feito, não fez, e isso gerou resultados tristes. É isso que é desobedecer a Deus, é o sofrimento lá dentro. E aí eu posso também falar, por experiência própria, que 90% das minhas dores e sofrimentos da minha vida poderiam ser evitados se eu de fato obedecesse a Deus, se de fato eu o amasse, porque a obediência tem a ver com amor, porque é a lei do amor e da liberdade, porque essa lei que nós conhecemos é a expressão do que Deus pensa. Será que alguém aqui que nos acompanha tem sido escravo de algum vício, bebida, mentira, escravo do dinheiro, pornografia? Saiba que Jesus está aqui, quer e pode te libertar, seja qual for o teu pecado, seja qual for o teu vício. Como nós lemos no início, no capítulo 5 de Mateus, verso 17 e 18, Jesus, ele justamente por ter dado a lei, ele veio cumpri-la integralmente. E aí a gente sabe que nós devemos obedecê-la. E aqui a gente entra também, às vezes, numa linha tênue, quando a gente fala de teologia, de obediência
de graça. Nós sabemos que a salvação é tão somente pela graça, mediante a graça em Cristo Jesus, e pela fé nós aceitamos essa graça. Mas é necessário nós obedecermos. E Deus requer de nós que nós obedeçamos a lei perfeitamente. Aí agora eu faço uma pergunta para você. Não responda audível, mas pense. É possível obedecer a lei de Deus perfeitamente? Sim ou não? É um grande embate teológico. E aí eu posso responder, sim, é possível. Aí alguns olham, olha, perfeccionista, legalista. Não é possível, quem é você? Aí do outro lado, é possível obedecer a lei perfeitamente? Não. Como assim não? Então, estou atestando o que Lúcifer falou no céu ao se rebelar contra o governo de Deus e falar que a lei dele era injusta e que era impossível obedecê-la. E aí? Como sair dessa sinuca de bico? Queridos, nessas linhas, nesses extremos, é possível sim obedecer a lei perfeitamente, mas não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Tem a ver com o que eu permito que Jesus Cristo faça em mim e através de mim. Esse é o ponto. Porque quando eu busco a Cristo, quando eu me entrego a Ele, não são as minhas obras que aparecem diante de Deus, porque a própria Bíblia vai dizer que as minhas obras é imundície. Não ia explicar o que significava o termo no hebraico de imundície, mas é meio pesado. Mas é isso, não serve de nada, é lixo. Mas quando eu aceito a Cristo e Ele atua em mim, o que aparece é a perfeita obra dEle. E aí eu sou perfeito por causa dEle. Se nós entendermos isso, eu posso querer sim ser perfeito e devo que ser perfeito. Porque a perfeição não está em mim. Está em quem? Em Cristo. Esse é o ponto. Sabe? Porque aí, nesse embate teológico, aí, por exemplo, fala tanto de um lado, aí vai para o outro extremo. Então a graça de Cristo me alcança e Ele me aceita eu fazer qualquer coisa. Não importa se eu obedecer ou não, porque Ele vai me salvar. Graça barata. A lei de Deus é tão justa, eterna, que Ele teve que vir a esse mundo e morrer em nosso lugar, para assumir para Ele a condenação que a transgressão da lei requeria. E aí no direito, a pena que era nossa, a morte, Deus nos torna inimputáveis. Ou seja, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso a lei. Busque ser perfeito, sim, mas em Cristo, com Ele, para Ele. E aí isso também nos joga por terra muitas coisas, porque sabe, a gente como ser humano, a gente sempre quer se olhar no espelho e falar, não, olha, eu sou pastor da igreja, não faço isso, não faço aquilo, estou bem. Tem aquele outro pastor que, não, eu sou melhor. Aí começa a se comparar com os outros para se achar melhor do que um e outro. Sabe quem é o nosso espelho? Sabe o exercício que eu tenho tentado exercer? Toda vez que vem qualquer pensamento que está tudo legal na minha vida, não, já está bom. Olho para Cristo. E toda vez que eu olho para Cristo, perfeito, a sua lei, que Ele é a expressão da lei, eu vejo quão miserável pecador eu sou. E falo, misericórdia, Senhor, porque estou distante do que Tu queres para a minha vida. É por isso que Paulo vai dizer que a lei é o aio, é o condutor que nos leva a quem? A Cristo. É necessário haver a lei, e sempre haverá a lei de Deus, porque ela sempre vai mostrar o imenso amor de Jesus, que morreu, tomou para si a pena, para que nós pudéssemos ser livres, isentos, salvos. Isso é a graça. Isso é a graça, porque a condenação para todos era a morte. Romanos 13 vai dizer justamente isso, que todos, Romanos 6, todos pecaram e mereciam morrer. Não há propriedades salvíficas na lei, ela não pode perdoar o transgressor, mas a penalidade de morte, ela devia ser executada, ela tem que ser executada. E aí a gente entende que Deus não salva abolindo a sua lei, que é o fundamento do seu governo,
no universo, mas justamente ele cumpre a lei e a sentença pela transgressão da lei com a morte expiatória de Cristo Jesus. Jesus nos diz: tomarei o seu pecado e o levarei eu mesmo, se você me aceitar como seu substituto e fiador. Volte à lealdade e eu lhe imputarei minha justiça. Minha justiça. No passado, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, mas hoje Ele quer escrever a lei na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, para você poder exclamar como salmista: oh, como amo a tua lei. Jesus, ele morreu na cruz como consequência do pecado, porque a lei foi quebrantada. E a lei não podia nos salvar, apenas Jesus Cristo. E a graça de Cristo, ela justifica qualquer um que se achegar a Ele nessa noite, sem qualquer mérito, sem qualquer direito, só se achegar a Ele. Quando nós, pela fé, aceitamos a Cristo, Ele nos purifica, nos lava, nos perdoa e nos salva, porque Cristo pagou o preço da nossa redenção. E agora, pagando esse preço, Ele nos chama a viver em obediência a Ele. Porque eu entendo que toda vez que eu quebro a lei de Deus, eu estou querendo que Jesus morra de novo. E aí vem a questão da obediência. A obediência não é para eu me salvar. A obediência é um resultado de eu ter escolhido a salvação e o perdão em Cristo Jesus. E aí ela me leva a obedecer. Porque se não me levar a obedecer, eu não aceitei o sacrifício, a justificação de Cristo Jesus. Queridos, Deus nos chamou essa noite aqui para que nós possamos escolher sim sermos perfeitos em Cristo, buscarmos obedecê-lo, porque Ele tem falado conosco. Eu sempre costumo dizer que não é preciso tantas vezes o pastor está falando o que deve ou o que não deve ser feito, porque o Espírito Santo age, e com certeza Ele já agiu na tua vida em diversas maneiras, de você não estando aqui, e Ele falando: olha filho, filha, não faça isso, porque não é do meu agrado, não vai dar certo. E mesmo assim, você agiu. Mas Ele te diz: olha, eu estou te chamando para você andar comigo, me obedecer pelo meu poder, que as coisas fluirão, que você viverá em segurança, que você viverá em paz, que é isso que significa obedecer a Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 235, diz assim: a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela opera em nós purificação do caráter, que nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Para os obedientes, é ela um muro de proteção. Contemplamos nela a bondade de Deus, que, revelando aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura resguardá-los dos males que resultam da transgressão. Eu espero que você tenha entendido que obedecer a Deus é a melhor coisa que podemos fazer nessa vida, porque estaremos protegidos, porque estaremos seguros, porque estaremos agindo através de Cristo, por meio dEle, e Ele continuará conduzindo a nossa vida. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que abandonar. Talvez é uma luta que você já desistiu, pensou em desistir, mas Deus te chamou essa noite para dizer: filho, filha, não desista, porque eu quero te dar a vitória. Eu quero te dar e eu posso te dar, basta você se achegar. João vai dizer no capítulo 2, 1 João capítulo 12, verso 1, vai dizer um dos versos mais lindos da Bíblia, que ele diz assim:
Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, para que você não desobedeça, para que você não transgrida a lei de Deus, porque ela é proteção, porque ela é reflexo do caráter de Deus, porque é para você viver bem. E aí ele continua: mas, porém, todavia, se você pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Essa esperança que nós temos e a certeza que podemos sair daqui livres da condenação da lei, libertos do pecado, porque podemos ser perdoados em Cristo Jesus. É o teu desejo? Você entendeu o que Deus quer para a tua vida? A Gabi irá cantar agora. E ela vai falar sobre se colocar no altar de Deus, se entregar. E eu te digo, meu querido, minha querida, não importa o que você fez, a vida, a esperança, e você pode sair daqui onde você está, você pode sentir aí a certeza do perdão, da libertação e da vitória em Cristo Jesus, a certeza que Ele te acompanhará nessa semana com poder para vencer, para obedecer. E se esse for o teu desejo, enquanto a Gabi estiver cantando, eu te convido a você, diante de Deus, diante do universo, mostre que você quer estar ao lado dele, fique de pé, em oração, confessando teus pecados, falando das tuas lutas e pedindo para Ele te tocar, te perdoar e te dar poder para vencer. Se for o teu desejo, fique em pé. Aí onde você está, também está na cama, no sofá. Se é o teu desejo, na tua luta, fala: Senhor, eu quero vencer pelo teu poder. Mostra isso e diz para o diabo que ele é um derrotado, que em nome de Jesus você se vencerá. Então levante e entregue, confesse, porque Deus agirá. Enquanto ouvirmos essa música, se for o teu desejo, fique em pé, eu estarei aqui orando por você. Mil vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, Senhor. E hoje, se eu cair, não vão mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer
ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou. Com vestes de louvor eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho. Tu és meu pai, eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, me chamar. Amém, amém. Que bênção que você escolheu vencer ao lado de Jesus. Eu não combinei nada, mas queria saber se o Gabriel pode vir aqui. Gabriel, pode vir aqui comigo? Vem aqui, Gabriel. Sabe, eu visitei o Gabriel semana passada. Desculpa, Gabriel, mas seu exemplo claro. Entra aqui, vem aqui do meu lado. Do que Deus pode fazer na vida de alguém. O Gabriel me contou a história dele e eu me emocionei visitando. O Gabriel foi dependente, químico, viciado. Vivia na Cracolândia de Porto Alegre. Chegou a achar que não tinha mais jeito a vida. Foi, Gabriel. Escravizado, que é isso que Satanás faz. Sem perspectiva, não conseguia sair. Mas esse Deus da palavra, esse Deus que liberta, esse Deus que dá vitória, tirou o Gabriel de lá. E dia 28 desse mês, no aniversário do Gabriel, ele vai estar declarando para o universo que Jesus é mais do que vitorioso. Que por meio dele ele venceu as drogas. Está aqui um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Se faz na vida dele, por que não na tua? Por que não na minha? Há poder em Jesus. Não desista. Avance, porque Jesus quer te fazer mais do que vitorioso. Bom Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque a tua lei que reflete teu caráter, que é justo, nos mostra que nós deveríamos morrer porque somos pecadores, Senhor. A morte é eterna. Mas a lei que reflete teu caráter, que é amor, também nos mostra e nos conduz a Cristo, que cumpriu integralmente a lei, que tomou para si a condenação que era nossa, e hoje nos dá poder para sermos mais do que vencedores, Senhor. E aqui estamos nós, em pé, pedindo essa vitória em Cristo Jesus, pedindo perdão, pedindo libertação, pedindo cura, pedindo que Tu haja, Senhor,
e que possamos vencer, possamos ter dias maravilhosos contigo, sabendo que o inimigo é um derrotado, que por mais que tenhamos momentos de dor, de sofrimento, tudo isso é momentâneo, porque Cristo já venceu e em breve Ele virá tão apenas nos dar a recompensa, que é a coroa da vida eterna, Senhor. Continue abençoando cada um de nós, o Gabriel, possamos nos preparar. Se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão de se entregar por completo a Ti através do sagrado batismo, Senhor, que Tu operes e essa pessoa entenda, sinta o toque que é a melhor decisão se entregar por completo a Ti, mostrando para o mundo que é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, Senhor. Se alguém está nesse vale da decisão, que Tu opere, para que possa nos procurar e dizendo, pastor, quero tomar essa decisão. Quem sabe no mesmo dia do Gabriel, dia 28 de setembro, para aqui fazermos uma linda festa, reconhecendo Cristo Senhor Jesus como soberano, poderoso, maravilhoso e vitorioso em nossas vidas, Senhor. Entregamos a Ti nesta noite mais uma vez tudo que somos e tudo que temos. Queremos nessa semana viver dias incríveis, com o Espírito Santo habitando em nós, vivendo coisas extraordinárias por Ti e para Ti, Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma noite abençoada e feliz. É o que nós pedimos e o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimente o irmão ao seu lado e diga para ele que ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus.